Olá, igreja, bom dia, como vocês estão? Eu quero iniciar o estudo desta manhã, dando um pulinho no finalzinho do capítulo 13, que foi estudado semana passada. É uma palavra que traz ânimo para nós no momento que a gente tem vivido tão difícil, que é uma quarentena, onde a gente está longe um do outro, devido à pandemia. E agora, no momento em que a economia, não só do Brasil, mas do mundo afora, estão sendo reabertas, então o nosso coração fica apertado por saber o que pode acontecer. Ficamos preocupados, principalmente com os bolsões de pobreza, porque a gente sabe que eles são vitimados muito mais do que nas áreas mais nobres. E a igreja, no meio disso tudo, ela fica muito preocupada, porque ao mesmo tempo a igreja também trabalha com as pessoas mais pobres, né? Há uma preocupação muito grande por aqueles que estão na rua, se expondo cada vez mais a essa dificuldade. Mas é hora de despertar do sono. E talvez esta seja a hora que a gente tem vivido. Olha o que Paulo diz no capítulo 13, verso 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então ele fala aqui que se já era a hora no tempo dele, imagine 2000 anos depois passados, meus irmãos, diante de tanta dificuldade que nós temos vivido. É ou não é hora de nós nos despertarmos do sono em que estávamos vivendo e nos despertarmos porque para uma vida espiritual com Deus mais profunda, num amor maior com a igreja, entre os irmãos, que é o que a gente vai ver hoje, eliminando as arestas, eliminando as dificuldades que existem entre os irmãos. É o texto que vamos falar sobre o 14. Vamos entrar no capítulo 14. Quero relembrar com vocês que estamos a partir do capítulo 12 em diante, estudando sobre a vida prática cristã, atitudes e comportamento do cristão no seu dia a dia. Paulo nos ensinou tudo sobre teologia e doutrina até o capítulo 11. Ok? E no capítulo 12, ele nos incentiva, nos dá uma palavra de incentivo a uma revolução. Fala da necessidade da igreja revolucionar sua mente. E por que ele vai ter que revolucionar sua mente? Porque no capítulo 13, ele vai tratar sobre a relação da igreja com o Estado. O pedido aqui é para que a igreja tenha uma boa relação com o Estado. Essa boa relação não significa necessariamente que a igreja vá fazer aliança com o Estado, se submetendo ao Estado, onde a igreja aceita todas as ordens do Estado. Isso não é verdade. Então, uma vez feito a revolução da mente, a igreja está pronta para ter uma boa relação com o Estado. E logo em seguida, no capítulo 14, a gente vai ver agora sobre o relacionamento entre os crentes. Portanto, o capítulo 14 é um capítulo que trata de relacionamento entre os irmãos, tá? Retirando as dificuldades de pensamentos, porque há pensamentos diferentes, há definições diferentes, mas a diferença que Paulo vai tratar aqui agora não é uma diferença doutrinária, não é uma diferença teológica, mas são coisas do dia a dia. Como do capítulo 12 em diante vai tratar sobre a vida cristã diária, ele vai falar sobre algo que pode estar destruindo a igreja, no caso aqui estava, que são coisas secundárias, não são mais coisas doutrinárias, mas são essas coisinhas secundárias que podem destruir a igreja. E ele vai tratar de uma dicotomia, ele vai trazer temas que são, na verdade, uma dicotomia entre crente forte e crente fraco, comer e não comer, falar sobre dias. Então repare só, vamos ler o capítulo 14, eu vou fazer diferente hoje, a gente vai ler todo o capítulo 14 e logo em seguida a gente vai fazendo considerações sobre o capítulo. Quero convidar você a manter sua Bíblia aberta no capítulo 14 e mesmo depois de lido o texto, a gente vai continuar com ela aberta porque vamos ver outros textos, tá bom? Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu
que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus também. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Qual fim? Para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé é pecado. Note, meus irmãos, que Paulo vai tratar aqui de um assunto muito importante, extremamente pertinente para os nossos dias. Note também que não é um problema atual. Já havia isso há 2000 anos atrás. Paulo vai tratar, como eu falei no início, sobre relacionamento. Para que haja um relacionamento sadio e perfeito na igreja, é necessário, sobretudo, o respeito às diferenças, o respeito ao pensamento diferente, o respeito à maneira, às vezes, como uma pessoa se veste diferente de mim. Então, é necessário haver respeito. O próprio Senhor Jesus já tinha dito isso. Ele disse que o mundo saberia que Deus está entre nós, Deus está no meio do seu povo, se o amor reinasse no meio desse povo. Ele diz assim: o mundo saberá que Deus está entre vós, se vos amardes uns aos outros. Porém, o relacionamento é a prova perfeita e cabal de que Deus, o bom relacionamento, o respeito, o amor para com o irmão, é a prova cabal de que Deus realmente habita no meio de seu povo. Sem isso, não há essa prova, disse Jesus. Portanto, não é necessariamente falando, não é necessariamente fazendo muita coisa diferente. É vivendo, disse ele. É vivendo. E Paulo está tratando aqui exatamente de vida do dia a dia. Assim como a igreja precisava ter um comportamento, tem um comportamento em relação ao Estado, né? Poder ter uma boa relação com o Estado, sem necessariamente se submeter ao Estado. É necessário também que a igreja tenha um bom relacionamento entre ela mesma. Que os crentes vivam neste bom e perfeito relacionamento. Né? Olha como ele começa o texto aqui falando: acolhei. Como é que eu vou
ter um bom relacionamento com o que pensa diferente de mim. Paulo inicia logo dizendo: acolhei ao que é débil. Antes de chegar na palavra débil, eu quero começar falando do acolhimento. É interessante que tem um texto lá em Marcos 2, eu vou ver com vocês, Marcos 2,15. Marcos 2,15. Olha só o que Jesus fazia. Me chama a atenção isso daqui. O meu querido Caio Fábio, de quem eu tenho uma grande admiração, ele usou uma frase que eu nunca mais esqueci. O reino de Deus acolhe os inacolhíveis. Pessoas que a sociedade não quer, é que o reino de Deus vai acolher. Olha só aqui o que diz Marcos 2,15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, aqui seria Mateus, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Olha quem seguia Jesus. Estes publicanos e pecadores seguiam Jesus. Essa categoria de gente, vou dizer assim, que era assim como era tratado, essa categoria não tinha acesso ao templo. O máximo que eles podiam ficar era no pátio externo junto com os gentios, chamado Pátio dos Gentios. Publicanos e pecadores não entravam. E Jesus vai ser criticado, porque ele come com eles. Jesus acolhe aquelas pessoas que a sociedade abandona. Então, essa frase dita por Caio é perfeita. Jesus acolhe os inacolhíveis. Então, eu queria deixar bem claro sobre isso aqui, que Paulo começa falando: acolhei. Este é o melhor método que a igreja poderá utilizar para sanar as diferenças, para acabar com a desigualdade da igreja, para acabar com o racismo da igreja, para acabar com o preconceito da igreja. É acolher. Este é o caminho que Paulo usa para eu acabar com as diferenças existentes no meio do povo de Deus. Eu tenho que radicalizar. Como? Acolhendo aquele que é diferente de mim. É fácil? Não é fácil. E ele vai dar o caminho. O texto mostra o caminho, né? Então ele começa: acolhei. E olhe lá para o verso 3. Pula lá para o verso 3. Por isso que eu falei para você manter sua Bíblia aberta. Quem come não despreze o que não come. O que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Está vendo aí? Deus acolhe a mim e Deus acolhe o outro, que é diferente de mim. Mas está havendo uma dificuldade muito grande aqui na igreja de Romanos. Está havendo uma desigualdade. E Paulo vai definir essa desigualdade e vai tentar resolver, e dessa maneira ele escreveu: entre fortes e fracos. Onde, na verdade, ele não culpa ninguém. Ele tenta fazer com que esses possam compreender um e compreender o outro, para poder viverem em harmonia. A harmonia é que deve permear a mente e o coração do servo de Deus. A harmonia em relação ao seu próximo, e principalmente o próximo, começando pelo seu irmão que está do seu lado. Portanto, dizer: acolhei ao que é débil. Débil aqui é aquele que é limitado no seu conhecimento bíblico. Pode ser o neófito. O neófito é aquele que é novo na fé. Ele chegou na igreja há pouco tempo, não tem muitos conhecimentos, e ele tende, no início, a julgar as coisas. Realmente. Eu queria ver com vocês a preocupação de Paulo com relação a neófito, que oficial de igreja, ou seja, os líderes da igreja, não podem ser neófito. Vejam comigo, lá em 1 Timóteo 3,6. 1 Timóteo 3, verso 6. Olha só comigo. 3, 6. Não seja neófito o diácono e o bispo, os líderes da igreja. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Olha, uma pessoa que acabou de se converter, se a igreja, a liderança, der um posto para ele de liderança,
de responsabilidade, por ele não estar preparado ainda, e muito menos conhecimento da palavra, ele vai se ensoberbecer. Aí ele fala que incorra na tentação do diabo. Então, só que o débil lá pode ser neófito, mas necessariamente não é um neófito. Que tem muita gente que está a vida toda na igreja e nunca cresceu. É disso que Paulo também está tratando aqui. São pessoas que não crescem, não se desenvolvem. O não desenvolvimento é uma debilidade. Só que aqui não é física. Débil é o fraquinho, fisicamente. Aqui é o fraco espiritualmente. Ele às vezes lê a Bíblia, lê a palavra, mas não tem entendimento da palavra. O débil é aquele que não tem entendimento. O débil é aquele que ainda não alcançou a liberdade, porque a liberdade, ela vem do conhecimento da palavra, de você nutrir-se da palavra, alimentar-se dela. E tem muita gente assim na igreja. As pessoas se convertem, até leem a Bíblia. Então, o crente fraco é aquele que tem uma debilidade. Ele é débil na fé. Paulo chama de débil na fé. Ele está preso a práticas. Ele fica preso a práticas. O crente forte é, de fato, o crente liberto. O crente forte é aquele que não está preso a práticas, não é um crente religioso. A religiosidade não é aquilo que domina o centro de sua conduta. Ele é um crente que só vive pela fé. O crente é chamado a viver pela fé. O crente forte, ele vive pela fé. Né? Agora, qual é a dificuldade do crente fraco? O Paulo vai apontar o pecado do crente fraco. É julgar o mais forte, ou aquele que está há mais tempo na caminhada com Deus em relação a ele. Então ele começa julgando. Eu vou reler com vocês um pedacinho do que a gente leu para falar sobre isso. Vamos voltar lá para o Romanos 14. Olha aqui. Ele pede para que o crente forte acolha o débil na fé. Porém, para quê? Para que não haja discussões de opiniões entre eles. Então, o que a gente pode entender desse trecho do capítulo, do verso 1 até o verso 3, é que a igreja não é lugar para discussão, meu irmão. Discussão secundária. A igreja vai ter muita discussão doutrinária, teológica, isso é um ponto. Não há problema nenhum. Mas a igreja não é lugar para ficar discutindo opiniões secundárias. Se pode comer, se não pode comer, se pode beber, se não pode beber. Isso é coisa de igreja infantil. Então, vamos entender isso aqui. O que Paulo fala sobre crente fraco é aqueles que se convertiam. E eles vinham com práticas do mundo. Eles sacrificavam a seus deuses. Não se alimentavam, evidentemente, queriam muitas vezes não se alimentar daquilo ali mais. Eles tinham consciência de que para eles aquilo não podia mais comer aquela carne, ok? Por exemplo, era muito comum fazer os sacrifícios, mas aquilo que sobrasse do sacrifício ia parar nos mercados para venda. E outra pessoa vai lá, o outro crente ia lá e comprava e comia. Então, o crente fraco, ele estava julgando aquele que estava comendo. Olha, não é para comer isso, isso aí é uma coisa que é de sacrificada aos ídolos. Ele julgava. E o crente forte, por sua vez, o que ele vai fazer? Ele vai desprezar o fraco. Ele vai humilhar o fraco. É como dizer o seguinte: você não entende de nada, você chegou agora. Olha, eu vou dar um conselho a você: pato novo, voa abaixo. Então, ele não tem paciência com o crente fraco. Ou pode ser, como eu falei, pode ser o neófito, não necessariamente. Né? Eu trabalhei muitos anos numa congregação, e quando eu cheguei nessa congregação, havia uma senhora que foi a primeira a se converter, portanto ela era líder, mas havia uma líder acima dela que a igreja enviava para lá para tomar conta da congregação. E eu, conversando com ela, eu observei que no pé no tornozelo tinha uma correntinha, que eu vi que era muito usada na macumba, no candomblé.
e com seus significados, com as suas simbologias. Eu falei, caramba, o que pode levar uma pessoa que se converteu a não entender que aquilo faz parte do passado dela? Eu só estou trazendo um exemplo para você ver como a pessoa se converte, lê a palavra, mas muitas não buscam entendimento, não tem entendimento. Aquela senhora é uma senhora muito humilde e ao mesmo tempo muito fiel ao Senhor. Nunca ninguém chegou para ela e esclareceu que aquilo ali não podia continuar daquela maneira, colocar no seu corpo adereços que lembrassem coisas passadas, de adorações a entidades passadas e tudo mais. Ok? Então, esse é o crente fraco, eu sei crente débil. Eu só estou citando um exemplo muito pequenininho do que eu vi quando eu ainda era muito jovem, tinha 17, talvez menos, né, de idade, com essa senhora. Mas uma senhora que eu respeitava e amava muito por causa disso. Né? Então, Paulo vai tratar aqui de eliminar essas arestas. Sobretudo, a palavra-chave é paciência. Não julgue e não despreze, diz ele. Porque um crê que tudo pode ser comido. Se você crê que pode comer tudo, pode mesmo. Eu quero ler outro texto com vocês que ajuda a gente a entender um pouquinho sobre isso. Vamos lá, eu quero ver com vocês uma palavra muito legal de Hebreus 5. Hebreus 5, de 11 a 14. Olha só o que diz Hebreus 5, de 11 a 14. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porque vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, dado ao tempo que eles já tinham se convertido há muito tempo, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Os princípios elementares dos oráculos de Deus é a doutrina básica da fé cristã. Aquilo que você aprende quando você se converte, uma igreja boa vai e ensina a você isso. São os princípios elementares. Ele vai dizer mais abaixo que princípios elementares são esses. Você vai ver que é o que eu falei agora, doutrinas básicas da fé. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Veja só a importância do alimento sólido. Ele traz discernimento entre o bem e o mal. Por isso, pondo de parte os princípios, colocando de parte esses princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, ou seja, vamos avançar. Não lançando de novo, o que são esses princípios elementares? Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas de fé em Deus. Ele começa a explicar quais são os princípios elementares. O ensino de batismo, a imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Aí ele fala aqui, isso faremos se Deus permitir. É que ele quer entrar num assunto muito mais profundo de realmente um alimento sólido, que vai falar sobre o sacerdócio universal de Cristo. Quem leu o livro de Hebreus sabe disso. Né? Então, eu só queria citar o exemplo do livro de Hebreus para você ver a importância de um alimento sólido, que a escola dominical é um elemento fundamental utilizado pela igreja para fazer com que a sua igreja, os seus membros, partam do alimento de leite para o alimento sólido. Ok? Agora vejam aí comigo também, 1 Coríntios, lá para 1 Coríntios, vai para 1 Coríntios capítulo 10, verso 25. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Está vendo aí? Comei de tudo o que puder comprar no mercado. Sem essa história de que o dono daquele mercado é uma empresa que é satanista, como é comum, já ouvi muito isso, e todos já devem ter ouvido muito isso. Não entra naquela padaria, porque ela tem uma imagem lá em cima. Você é crendice, meu irmão. Crente em Deus, que passou pelo processo da conversão, passou pelo processo de Romanos 1 até o 11, não pensa nessas coisas. Isso não é uma discussão para a igreja, ok?
Aí ele bota aqui, pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, por que hei de ser vituperado ou por que hei de ser condenado por causa daquilo que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Está aqui. Fazei tudo para a glória de Deus. Ok? Agora eu quero ler um pedacinho aqui também sobre a questão da consciência. Caso alguém vá inquirir você sobre o fato de você comer ou beber alguma coisa. Verso 27. Volte ao verso 27. Que eu só li o verso 30, porque ele complementa lá o que a gente leu do 25. Mas eu quero conversar com vocês sobre o 27, que fala de paciência. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que for posto diante de vós, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Consciência sua? Não, diz Paulo, a dele. Porém, se alguém vos disser, isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro. Portanto, aqui fala de amor, fala de paciência. Aqui ele fala até do incrédulo. Mas tem muita gente dentro da igreja com esse pensamento aqui, que você não pode comer ou beber alguma coisa. Você não pode vestir assim ou vestir assado. Mas diz aqui que pela consciência, não sua, mas do outro, você vai abrir mão. Paulo fez isso. Paulo falou, fiz-me de tudo para ganhar alguns. Até de fraco ele se fez como sendo fraco. Paulo rompeu radicalmente com o judaísmo. Mas houve um momento que ele teve que ir a Jerusalém. E os apóstolos pediram para que ele raspasse a cabeça. Raspa a cabeça porque estão dizendo que você abandonou o judaísmo. Aí Paulo viu aquilo e falou, pô, não tem por que eu não fazer isso, né? Olha como Paulo era um cara maravilhoso. Rompeu radicalmente com o judaísmo. Mas ele foi e raspou a cabeça por amor àquelas pessoas. A igreja, judeus, crentes, que não abandonavam o judaísmo em momento algum, né? Militavam entre dois campos, estavam julgando Paulo em achar que Paulo não tinha abandonado a fé judaica. Tinha abandonado a fé judaica. Aí Paulo, os apóstolos pediram para que Paulo quebrasse o galho. Olha, raspa a cabeça para que não haja problema. E ele fez isso, gente. Ele fez isso. E leia o livro de Gálatas, que você verá que Paulo rompe radicalmente com o judaísmo. Então o que ele fala aqui é uma experiência que ele já viveu. Ele, Paulo, viveu. Estava acostumado a fazer isso. Estava acostumado sempre a dar um passo, ou 2, 3 para trás, quantos forem necessários. Então é o apelo que a gente faz para você também. Que você possa dar um passo atrás quando for necessário. Outro exemplo que eu vou dar a vocês, comigo, agora aconteceu comigo também. Também ainda, quando eu, acho que nessa mesma idade de 17 anos, eu tinha uma calça que tinha na perna escrito assim, Jesus, bem grande. Coisa de jovem, né? Botar aquelas roupas que tem escrito Jesus, aquela coisa toda. Jovem faz muito isso. E já na nossa época fazia, tá? Não é só na tua época que faz, não. E eu tinha uma calça escrito Jesus, bem grande. Aí uma senhora na igreja virou para mim e falou, eu gosto muito de você. Eu falei, que bom, a senhora gosta de mim. Aí vem a pedrada, né? Mas eu fico muito triste quando eu vejo você vestir essa calça. Eu falei, por quê? Essa calça está escrito Jesus na perna. É como se você estivesse botando Jesus na perna, não no coração. Aí eu, caramba, cocei a cabeça. E a senhora fica triste por isso? Ela falou, fico muito triste. Eu falei, então eu vou fazer uma promessa para a senhora. Eu não venho mais com essa calça aqui. Nunca mais eu botei aquela calça e fui para a igreja. E confesso até depois que eu até perdi a tal calça. Então, para você ver que a gente tem que estar preparado para isso. É uma bobagem? É uma bobagem. É o mínimo? É o mínimo. Mas é o que o Senhor pede de mim. Vamos voltar lá para o capítulo 14 de Romanos. Olha o que diz o verso 6. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Aí Paulo vai tentar fazer uma conciliação. Vamos nos conciliar aqui? Vamos resolver essa aresta? Vamos nos unir? Olha a solução que ele dá. Quem distingue entre dia e dia? E dia aqui não é sábado, não.
dias de festas judaicas, luas judaicas, aquela coisa que a gente sabe que tem, né? As festas judaicas, que não é necessariamente o sábado. Quem distingue entre dias e dia, para o Senhor o faz, e quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e também dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos, e se morremos para o Senhor, morremos. Agora aqui, olha só, meu irmão, o resumo de uma perfeita vida cristã. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Esse é o resultado final. Para mim, isso aqui é o resumo de uma verdadeira vida cristã. Quer vivamos ou morramos, esse deve ser o nosso lema. Sou de Cristo. E ele vai falar no verso 9, foi precisamente para este fim. Que fim? Para unir o povo de Deus. Né? Unir o seu povo. Foi para esse fim que Cristo morreu, disse ele, para que vivamos unidos. Para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, está aqui uma palavra maravilhosa que nos incentiva e nos ajuda e nos ensina a como eu vou lidar com um irmão que é diferente de mim, que pensa diferente de mim. Se eu me julgo forte, e segundo o Hebreus eu tenho que ser forte, eu tenho que buscar cada vez mais o conhecimento da palavra, mas eu tenho que ter paciência para com aquele que é débil, aquele que é fraco. Porque ele ainda não alcançou a total liberdade, porque ele está preso a costumes, está preso à religiosidade. Então você veja que escandalizar-se, eu sempre falei isso. Eu fico muito triste quando eu vejo o crente falando, eu me escandalizei. Não, meu irmão, não fala essa palavra não. Escandalizar por quê? À luz da Bíblia, só se escandaliza aquele que é neófito. Só se escandaliza aquele que é débil. O crente tem que ter maturidade para compreender e entender todas as coisas. Paulo fala claramente em 1 Coríntios também que você tem a mente de Cristo e você tem, como um ser espiritual, você consegue discernir as coisas naturais e espirituais, coisa que o natural não consegue. Então, o crente não se escandaliza, porque o crente tem maturidade para entender todas as coisas, porque ele tem a mente de Cristo. O escândalo, à luz da palavra que eu estou falando para vocês, é para aquele que é neófito ou para aquele que é débil na fé. Como Paulo chama a atenção lá, por que eu vou causar escândalo para o meu irmão? Eu recuo, para não causar escândalo para ele. Ok? Chegando aqui ao final, no verso 13, ele diz assim, não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Fala de julgamento, do mais fraco para com o mais forte, e o mais forte não causar escândalo mais para com o irmão. Como ele lembra lá no verso 3, quem come não despreze, você que é forte, não despreze o mais fraco, porque não come. E o que não come, não julgue aquele que come. A questão está entre julgamento e desprezo. Né? E não está se tratando também de coisas pecaminosas. Aqui não é pecado. Paulo não está tratando disso. O pecado está em o mais forte não compreender, né, a atitude do mais fraco e agir de uma maneira muito dura. Dureza de coração é o que ele vai falar aqui agora. Não seja, pois, verso 16, não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. A palavra aqui é para o mais forte. Né? Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Olha só. Ou aquilo que você faz, aquilo que você gosta de fazer, não necessariamente comida e bebida, qualquer coisa sua, qualquer comportamento seu que não é um pecado, mas que para o outro é escândalo. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem comer com escândalo. É tudo limpo o que você está fazendo, mas poderá ser mal se aquilo estiver causando escândalo. Lembra? Escândalo na vida do neófito ou na vida do débil. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Então, aí, se você fizer isso, é evidente que aí é pecado, que é dureza de coração.
A fé que tens, tenha para ti mesmo diante de Deus. Então Paulo aqui, na verdade, ele adverte o mais forte para que desfrute as coisas de Deus, né, na liberdade e na consciência que Deus dá a ele. Mas muitas vezes você tem que se abster disso no público, diante das pessoas. Está entendendo? É por isso que ele fala aqui, a fé que tens, tenha em ti mesmo. Ou seja, desfrute daquilo que Deus realmente te dá. Não é pecado. Mas o neófito não está entendendo assim, por falta de compreensão, de conhecimento. Ok? Então ele pede apenas para que haja paciência. Paciência. E o texto todo de capítulo 14 fala disso. Na verdade, de amor, compreensão. Se não houver essa unidade na igreja, meu irmão, o mundo vai olhar de fora para a igreja e verá que não há Deus. O que há é contenda. E contenda por coisas pequenas. Contenda por, na verdade, coisas secundárias. Eu quero encerrar com o Salmo 133, que é um verdadeiro hino da união da igreja, a união do povo de Deus. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba. Né? Isso aqui é compartilhamento. O óleo, quando Arão foi ungido, é uma quantidade de óleo tão grande que foi derramada sobre a cabeça dele e sobre a cabeça dos outros sacerdotes que eram. Isso aqui fala quando no momento que eles são ungidos. A quantidade é tão grande que o óleo vai descendo, da cabeça vem para a barba. Da barba de Arão cai para a gola. Não é isso? Cai para a gola. Isso aqui é compartilhar a bênção do Senhor com teu irmão. Sai da cabeça, vem para a barba, vem para o peito. Isso é compartilhamento de bênção. Entenda que isso aqui é um ser só. É o corpo de Cristo, que inicia na cabeça, vem para a barba, vem para o peito. Isso significa compartilhar as bênçãos do Senhor. Né? É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O Hermon, que é um monte bem alto, muito alto, e o orvalho lá é fresco, bem fresco. Ele vai descendo e ele invade a secura que vai seguindo em direção a Sião, onde está Jerusalém edificada. Jerusalém está distante do Monte Sião, portanto é mais quente que o Monte Sião. Olha só, o orvalho sai do Hermon e vai descendo, invadindo a secura, está aqui, ó, sobre os montes de Sião. Quer dizer, é compartilhamento da graça, compartilhamento da bênção. Isso aqui é sinônimo de unidade da igreja. Isso é um hino. Isso aqui é chamado, meu irmão, de cântico de romagem. Que quando Jerusalém foi invadida, lá, os babilônios invadindo Jerusalém, destruíram aquela coisa toda, só que depois que voltaram do exílio, muitos não voltaram do exílio, muitos judeus ficaram em Babilônia ou se espalharam. Tanto é que é chamada de diáspora, a primeira diáspora, a dispersão. Então o cântico de romagem era aquele cântico que os moradores de Israel iam para Jerusalém cantando, é uma exaltação a Jerusalém, exaltação à sua nação. Então eles cantavam este cântico com o propósito de convidar os que estavam fora, convidar os que lá ficaram, não voltaram para Jerusalém, venham desfrutar desta comunhão conosco. Por isso são cânticos de romagem, eles iam cantando, são cânticos de exaltação a Jerusalém, a Israel. E este cântico aqui é um convite para aquele que ficou, né, no exílio. É um cântico de Davi que eles entoavam a fim de convidar o irmão que está lá distante, venha conviver conosco. É a unidade de Israel, que é a unidade da igreja. Então quero encerrar este estudo do capítulo 14 desta forma, lembrando disso, ok? Que você é um com o seu irmão, seja ele fraco ou forte. Sendo ele fraco, compreenda-o. Libere seu amor e compreensão para ele. E vai incentivando ele, ensinando para que ele vá crescendo, crescendo, crescendo e deixando de ser menino, deixando de ser criança. E assim toda a igreja caminhará em crescimento e maturidade. Igreja, imagina, a maior parte da igreja sendo madura, é uma bênção muito grande.
onde essas picuinhas, essas bobagenzinhas, se você bebe cerveja, se não bebe, se bebe vinho, se não bebe, se come acarajé que foi feito pela baiana que não pode porque foi ungido lá pelo amor de Deus. Isso é falta de maturidade. Total falta de maturidade. Tá ok? Diz Paulo, se convidarem, coma de tudo. Ok? Não há problema nenhum. Então é necessário que a igreja caminhe em unidade, unidade do Senhor, unidade do Espírito. Agora, como Paulo adverte, tem coisas que, para não causar escândalo, faça na intimidade do seu lar. Ele falou lá claramente, né? No final do capítulo 14 que nós lemos. Ok? Fique na paz, Deus te abençoe e que ajude a igreja a caminhar nesta harmonia, a harmonia do Espírito. Um abraço, Deus te abençoe.